Karen De Bertolis, sou jornalista, escritora, tenho vários livros publicados, um CD de poesia, e também trabalho com produção cultural, é isso. Principalmente a questão da linguagem, né? No jornalismo tradicional a gente tem um padrão de texto, né? E de linguagem que segue essencialmente o lead, um texto mais objetivo, mais formatado. Mesmo nas revistas a gente vai ter uma padronização dessa linguagem, né? Não dando muita vazão para uma diferenciação de estilos, né? E nem uma ênfase no texto diferenciado de cada repórter, né? No caso do jornalismo literário, a proposta é justamente trabalhar com a linguagem, muitas vezes usando, né, elementos da narrativa literária para valorizar o texto, né, e para evidenciar as informações. E esses elementos narrativos vão ser aplicados principalmente em reportagens, ou em grandes reportagens, ou em reportagens que a gente trabalha em série, né? O New Journalism, ele foi a primeira denominação que se deu quando nos Estados Unidos vão surgir jornalistas como o Truman Capote, o Tom Wolfe, o Gay Talese, né, que eles vão fazer uma proposta de jornalismo que ela se diferenciava do que era produzido na grande imprensa, né? Eles inicialmente vão produzir essas reportagens com narrativas diferenciadas, trazendo essas narrativas, emprestando essa narrativa da literatura, inicialmente no New York Times, e depois na revista New Yorker, né? Todos eles vão passar pela New Yorker, que é uma revista que existe até hoje nos Estados Unidos, e que tem essa característica de investir no jornalismo, no novo jornalismo, né? Que inicialmente esse é o nome que vai se dar a esse novo movimento dentro do jornalismo que vai surgir naquele momento e que hoje a gente chama de jornalismo literário, né? Quando esse movimento vem para o Brasil, ele já vem com esse nome de jornalismo literário. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos o Sérgio Vilas-Boas e o Edivaldo Pereira Lima, que são dois grandes ícones, né, do jornalismo literário no Brasil. Atualmente eles têm inclusive uma especialização em Campinas, né, na área do jornalismo literário. Essa especialização ela já está sendo realizada em outras cidades do Brasil. E o jornalismo literário no Brasil, essencialmente, ele vai ganhar força principalmente a partir da década de 70, né? Por meio do que a gente chamava da imprensa alternativa, né? Dos jornais alternativos, que eram aqueles jornais que se opunham à ditadura militar. E a partir daí vai se criar toda uma tradição de jornalistas que vão lançar mão desses elementos narrativos para produzir as suas reportagens. Bom, esse material ele não é consumido, por exemplo, no Brasil. A gente tem hoje, se a gente for pensar na imprensa, né, nas publicações que a gente tem na imprensa, a publicação que tem maior evidência, que trabalha, que investe no jornalismo literário hoje é a revista Piauí, né? Então, infelizmente, esse tipo de jornalismo não é consumido por uma grande massa, né? Eu acredito que não é porque
não há interesse, mas é porque o jornalismo se tornou hoje algo que tem que ser consumido rapidamente, né, como um fast food, né? Então, o que se oferece para o público é algo rápido e muitas vezes uma cobertura mal feita do que está acontecendo, né? E essa cobertura mal feita, ela é produzida de uma forma de baixa qualidade por várias questões, né? Não essencialmente por questões técnicas, porque o Brasil tem, em termos técnicos, se a gente for pensar na televisão, por exemplo, nós temos a Rede Globo, que tecnicamente faz o melhor jornalismo, dos melhores jornalismos do mundo, né? Exporta essa técnica jornalística. Mas essa produção jornalística ela é de má qualidade, porque há todo o interesse de realmente não se refletir sobre as coisas. Então, eu acho que quem consome o jornalismo literário hoje no Brasil principalmente aquelas pessoas que estão buscando uma informação além do raso, né? Além do óbvio que está sendo produzido pela imprensa no geral, né? Então é alguém que está buscando reflexão sobre os assuntos e está tentando descobrir o que está atrás da notícia. Eu acho que é inexistente, né? Não existe esse mercado aqui, né? Eu acho que até alguns anos atrás, assim, você tinha alguns jornalistas, ou você tinha que, que produziam um texto diferenciado, por exemplo, principalmente no jornalismo impresso, né? E eu acho que tinha espaço para esse tipo de profissional, principalmente no jornalismo impresso. Mas hoje é muito difícil você achar um veículo que tope isso, né? Por incrível que pareça, eu acho que o veículo que até alguns anos atrás trazia algo de novo em termos de texto, em termos até de algumas vezes aprofundar uma pauta, buscar fazer algo diferente, era a Folha Norte, né? Que era um jornal que era voltado para a região dos Cinco Conjuntos, região norte da cidade, mas que fazia um jornalismo super interessante, né? Um jornalismo mais especializado, né? Que era para um público especializado, mas que produzia de uma forma muito mais com muito mais liberdade, né? Sem muitas interferências políticas ou ideológicas na cobertura. Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que, por exemplo, a gente não precisa ir até o Truman Capote, né, que escreveu A Sangue Frio, que é o resultado de toda uma pesquisa aprofundada que ele fez sobre um assassinato, como você disse, nos Estados Unidos, né, que ele cobriu para o New York Times. O Caco Barcelos faz isso, né? Ele tem vários livros, reportagem, né? O livro reportagem, ele é um tipo, né? A gente pode inseri-lo dentro da categoria do jornalismo literário, tá? Então, o Caco Barcelos é um dos grandes jornalistas que tem produzido durante muitos anos, ao longo da sua carreira, vários livros importantes, né? O Rota 66 é o primeiro, mas ele tem o Abusado, que ele é uma pesquisa aprofundada, né? Durante um longo tempo que ele faz sobre o tráfico de drogas, né? Sobre o narcotráfico, enfim. Tem outros jornalistas também que continuam hoje, paralelamente ao seu trabalho no jornalismo diário, fazendo pesquisas e produzindo livros, que a partir desses livros eles podem trazer reflexões importantes para a sociedade, né, essas reflexões elas vão nascer do próprio dia a dia do trabalho deles, né? Você falou do caso da Isabela Nardoni, esse é um tema
que ainda está em aberto, né? Ninguém escreveu nenhum livro sobre esse caso. E eu acho que esse caso foi muito interessante, né? Daria para escrever vários livros sobre esse caso, não apenas um livro reportagem, né? Mas um livro reflexivo, até os próprios jornalistas que participaram da cobertura, né? Uma cobertura que mobilizou a imprensa durante muito tempo, né? Poderiam escrever sobre isso. Acho que seria interessante em vários aspectos, inclusive um livro como esse, né? Desde o relato até o relato do que aconteceu, até discussões sobre ética e várias outras questões que poderiam se desdobrar nesse sentido.